Nós começamos, na semana passada, o nosso ano de resoluções dentro da festa de Levi. E de uma forma específica, Deus está nos conduzindo a duas resoluções: santidade e unidade. Semana passada eu comecei falando sobre Zacarias, um sacerdote, servo de Deus, casado com Isabel, já de uma certa idade avançada. Ele tinha no seu coração uma oração, que era ter um filho. E isso estava demorando para acontecer. No momento que ele entra dentro do templo, porque foi o momento onde ele foi sorteado para poder fazer aquele trabalho de acender o incenso e estar na presença de Deus, ele tem um encontro com o anjo Gabriel. Eu estou dando só um pano de fundo, depois você pode ler com mais detalhes. Ele tem um encontro com o anjo Gabriel, e Gabriel traz para ele a lembrança da sua oração. E ele diz para Zacarias: Zacarias, Deus ouviu a sua oração, e você terá um filho. Isabel terá um filho. Dentro desse contexto, Zacarias duvida: como é que eu vou saber? Gabriel está falando: mas como é que eu vou saber se isso é verdade? Já sou velho, minha esposa já é de uma certa idade. E aí o anjo disse: por causa da sua incredulidade, vou deixar você mudo, até o seu filho nascer. Porém, a sua incredulidade não vai fazer com que Deus mude a sua postura. O milagre vai acontecer. E aí a história continua. Isabel engravida, fica feliz, vai visitar Maria, e aí ela revela tudo aquilo. Maria recebe também uma revelação de que Jesus nasceria pelo seu ventre. Tem toda uma festa, e aí João nasce. No momento que João nasceu, as pessoas perguntam: que nome você vai dar? Aí ela fala: João. Mas não tem nenhum João na família. Por que João? Vamos perguntar para o pai. E o pai estava mudo. E aí no momento que perguntaram para o pai escreveu: seu nome será João. Naquele momento, ele voltou a falar. Essa é a história. Pegaram, né? Bem simples. E Deus trouxe algumas lições que nos ajudarão a percorrer esse caminho de resoluções com relação à santidade e à unidade. A história de Zacarias nos ajuda a caminhar de uma forma que agrade o coração de Deus. A história de Zacarias nos ajuda a tomar resoluções a partir da cruz. Não... E aí eu queria poder trazer o terceiro princípio, que é: certifique-se de que tem alguém orando por você. O texto vai dizer que quando Zacarias entrou no templo, o povo ficou lá fora intercedendo, orando, para que Zacarias tivesse ou recebesse algo poderoso de Deus. E aí eu olho para esse contexto. Eu contei semana passada uma experiência que eu tive, porque eu tenho algumas pessoas que oram por mim, de uma forma intencional. Eu sei quem são. E tem outras pessoas que oram por mim que eu não sei quem são, mas glória a Deus, que bom que elas oram por mim. Mas eu tenho uma tia que mora no Rio de Janeiro, que ela se chama Celina, e ela é uma mulher de oração. E é uma mulher de Deus, fervorosa, tem revelação. Pensa num momento assim, fervoroso, que pega fogo o negócio. É na casa dela. E ela é uma das pessoas que ora por mim. E aí teve um momento que eu estava muito mal, abatido demais, não sei se você já passou por isso ou está passando por isso, acabado, achei que a vida não tinha mais sentido. Eu falei: Deus, eu estou muito desanimado, ninguém está conseguindo me reanimar. E eu lembrei da minha tia: vou ligar para minha tia. Peguei o telefone: oi tia, benção, tudo bom? Cultura da minha família pedir benção para os pais, né, para os mais velhos. Eu ainda faço isso, eu vou na casa dos meus pais, peço benção para eles. E aí: oi tia, benção, tudo bom? Tia, eu estou passando por alguns desafios, contei para ela, gostaria que a senhora orasse por mim. E aí ela falou: meu sobrinho, ela me chama de vários nomes, ou Juninho, ou Juca, né, ou Juquinha. E aí ela, não me lembro qual desses ela me chamou. Ela falou: Juninho, que bom que você ligou, porque Deus pediu para que eu orasse por ti. Porque há pouco tempo agora, antes de você ligar, Deus me deu uma revelação sobre você. Eu falei: é mesmo, tia? Sim. Deus me mostrou que Ele estava te livrando da morte hoje. E aí eu não sei se você acredita em opressão, em ataque de Satanás, né? Tudo isso.
no mundo espiritual, eu acredito fortemente. E aquele dia começou a fazer sentido para mim, porque eu estava extremamente... Quem me conhece sabe que eu não me desanimo por quase nada. É muito difícil eu ficar para baixo, cabisbaixo, triste. A única pessoa que conseguiu fazer isso comigo foi minha esposa, antes de ser minha esposa, né? Naquela luta que o solteiro sabe como é que é, né? De querer a mulher da vida dele. Ela me cozinhou por 3 anos. Aprendi muito nesse processo. Foi bom para mim. E aí foi o momento onde eu entendi, Deus, batalha espiritual. Glórias ao Senhor, porque existem pessoas orando por mim. Eu saí daquele telefonema renovado, agradecido a Deus e muito à minha tia. Por quê? Porque existe um poder muito grande na oração de um justo. 4ª lição que a gente consegue tirar desse texto. Deus se revela em todo tempo e em todo lugar. Eu não sei se você acredita nisso. Deus se revela em qualquer lugar, em qualquer momento, toda hora. E talvez você tenha sido levado a acreditar que Deus somente fala por meio de uma celebração, ou até mesmo por meio de um determinado tipo de celebração, um negócio mais animado, um negócio mais para cima, ou um negócio mais intro, né? Aquela coisa mais melancólica. Eu não sei como você aprendeu isso. Talvez na sua cabeça Deus fale apenas pela leitura da palavra, ou pela oração, ou até mesmo pela pregação de um pastor como Billy Graham, que faleceu, né, alguns dias atrás. Mas eu quero dizer para você que Deus ele fala sim por meio da palavra, Deus fala por meio da sua oração, Deus fala por meio da vida de Jesus, Deus fala por meio do Espírito Santo que habita em você. Então, se você tem o Espírito Santo, significa que isso está à disposição de você em todo tempo, em todo lugar, em qualquer momento. E Deus também fala por meio do mundo, da sua criação. E aí o texto vai dizer o seguinte: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Deus não fala comigo. Não estou ouvindo Deus. Eu quero dizer que não é culpa de Deus. Eu também não quero colocar a culpa em você. Mas eu quero que você entenda que você precisa buscar mais intimidade com o nosso Deus, com esse Espírito Santo. Porque Ele está falando ao seu coração. Não sei o que, não sei o seu momento, a fase de vida ao qual você vive, mas Ele fala com você. E aí a gente olha para a palavra de Deus e percebe uma 5ª lição que a gente encontra na história de Zacarias, que vai nos ajudar a viver 2018 resoluções profundas com relação à santidade e à unidade. Deus é claro e Ele é específico, como 1 mais 1 são 2. Esse negócio que Deus ele fala por enigmas, né? Por mistérios. Cara, mistério não significa que Ele fala mistério, que aquilo que Ele fala realmente é um mistério. Não estou entendendo, é um negócio estranho. Não, os mistérios também são claros, são específicos. E a gente olha para o texto, eu não vou ler o texto, mas se você lembra da história de Zacarias, você vai perceber que no momento que o anjo Gabriel se encontra com Zacarias, ele vai dar um recado muito claro. Zacarias, você vai ter um filho, o nome dele vai ser João, ele será um homem forte, poderoso, como Elias. E aí tem que conhecer Elias para saber que a comparação ela é maravilhosa, ela é fantástica. E ele continua dizendo, ele será um homem que preparará o caminho para a vinda de Jesus, ele levará muitos homens e mulheres ao encontro de Cristo, ele não se embriagará, ele não será bebum, é difícil, né, conjugar um verbo embriagar, mas ele não encherá o pote com vinho nem com cerveja, ele será uma pessoa equilibrada, e o anjo dá detalhes. Não precisava, né?
Eu imagino Zacarias, só dizer assim, você vai ter um filho. Tá, é homem ou mulher? Não precisa, é um filho. Mas Deus, Ele é claro. Ele não deixa dúvidas. Ele vai dar detalhes. E aí eu contei, semana passada, uma história que eu vivenciei no ano de 2013, se eu não me engano, onde minha esposa e eu estávamos em Gramado, e aí eu não estava conseguindo dormir. E aí, durante a madrugada, eu estava zapeando a televisão, e quando eu liguei a televisão, minha esposa estava dormindo, virada para o lado. Quando eu dei o power ali, né, cliquei no power, aparece lá um vídeo pornô. E aí eu confesso que eu fiquei uns 7 segundos vendo, né? Os homens aí sabem o que é isso. E aí Deus falou para mim, não, acho que você ficou mais, pelo menos uns 11. Mas eu falei, não, está errado, eu contei, estou brincando. E tirei. Fui dormir. Deus me deu um sonho. Esse sonho me mostrava que eu estava entrando num lugar, passando pelo caminho, vendo pessoas, jovens da nossa igreja. Entrei num lugar, num prédio, numa casa, uma casa grande, com uma sala grande, uma cozinha grande. E lá eu visualizava muitos jovens, ou todos os jovens, ou enfim, uma galera nossa da festa de Levi, lá naquela época, 2013. E o cenário que eu via era orgias, era coisas obscenas, homem com homem, mulher com mulher, 2 homens com uma mulher. E aí eu passeava por aquele cenário triste, e começava a visualizar pessoas no canto, chorando, outras no outro canto, com medo, outras no outro canto, triste. E pensa num cenário pornográfico. Tive esse sonho. Acordei, e aí, indignado, porque eu acordei assim, ó, eu vi as pessoas. Para mim foi muito real. E eu falei, Deus, eu perdi o meu dia em Gramado, porque aquele sonho acabou comigo. Eu não tinha contado para minha esposa, demorei, eu acho que umas 2 semanas para contar esse sonho. E eu falei, Deus, o que eu preciso fazer? E aí eu fiz uma oração. Se isso é uma revelação, porque quem conhece o meio batista tradicional, normalmente não acredita mais que Deus se revela por sonho. E eu estava nessa aí. E eu falei assim, não, Deus, eu quero dar liberdade para o Senhor me dizer se isso vem do Senhor ou não. Então eu fiz um pedido, que esse sonho possa ser algo real no meu dia, que eu possa acordar no outro dia e ter uma lembrança real da coisa acontecendo. Os dias foram passando e meu coração começou a ficar mais incendiado. Eu olhava para as pessoas, pessoalmente, né, nos sábados e domingos, eu olhava para o fulano, ele estava no meu sonho, e eu, que sem vergonha. Eu falei, caramba, Deus, eu estava com a sensação de que eu tinha presenciado. E eu entendi, Deus é o Senhor me falando. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Aí ele, isso eu não contei semana passada, ele, primeiro, eu quero te alinhar. Lembra dos teus 11 segundos lá, vendo pornografia? Eu quero te dizer que a mesma graça que eu estou tendo por você, você tem que ter por eles. Acabou comigo. Deus está falando, você é miserável, igual todos os outros. Não se coloque num patamar acima. Falei, obrigado, Deus. Me alinhou. E o que o Senhor quer que eu faça? E aí entra esse princípio de que Deus, Ele é claro e específico. Pensa, eu numa conversa com Deus, pego um papel, uma caneta, sentei, agora lista os nomes. Muito nome. Eu tinha pelo menos uns 80 nomes ali. Eu conhecia todo mundo, diferente agora que eu ainda, alguns rostos eu não conheço ainda, mas na época eu conhecia todo mundo. Comecei a citar os nomes, listei os nomes. Aí Deus falou, agora separa por pecado. Separei pornografia, omissão, medo, covardia. Fui botando. Agora você vai separar homens solteiros, mulheres solteiras e casais. Eu fui separando. E depois ele falou, agora você pega essa lista e você vai começar pelos casais. Falei, caramba, Deus. E o que eu faço?
simplesmente conte o sonho, que o resto eu vou fazer. E aí foi uma experiência muito grande, porque foi o ano inteiro assim, e pasmem, 100% das pessoas que eu contei o sonho, eles confessaram os pecados na minha frente. E Deus curou, tratou. Talvez algumas pessoas voltaram para o seu velho pecado, outras avançaram na santidade, mas Deus, Ele olha para os seus filhos e Ele não permite. Pode passar um tempo, mas Ele não permite que os seus filhos permaneçam no pecado. De alguma maneira Ele vai salvar. E quando Ele faz isso, Ele é específico. E Ele é muito claro. E aí a gente vai olhar para o texto e vai encontrar uma outra lição que a gente pode, ao ler a história de Zacarias, encontrar. Não duvide quando Deus falar com você. E aí eu quero ler esse texto aqui, esse trecho. Então Zacarias perguntou ao anjo: como é que vou saber que isso é verdade? Estou muito velho e a minha mulher também. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, servo de Deus. Você não está acreditando no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo certo. O anjo veio, deu o recado, e Zacarias simplesmente disse: como é que eu vou ter a garantia de que isso é uma verdade? Homem de Deus. E eu quero dizer que essa reação é uma reação comum a todos nós. Talvez isso possa acontecer contigo, como vem acontecendo ao longo da sua jornada. O nosso coração, por natureza, é um coração incrédulo. E quando Deus fala, duvidamos. E aí eu quero dizer que Deus, por muitas vezes, fala com você por um devocional, mas logo você esquece. Porque daqui a pouco foi uma leitura despretensiosa, né? Você fez uma leitura no ônibus, ou você separou ali alguns minutinhos entre o almoço e a ida para o trabalho, e aí você fez aquela leitura e Deus falou contigo e você, eu acho que estou enganado. E aí eu quero dizer que Deus fala por meio de mensagens, pregações, todo sábado, todo domingo. E aí você entra numa batalha e diz que essa mensagem não é para você. E talvez Deus esteja falando com você por meio de sonhos, mas você está muito incrédulo para achar que Deus fala por meio de sonhos. Isso é coisa do passado. Ele fez isso com os profetas, com os grandes homens da história, mas comigo é só mais um sonho. Deus fala por meio de um irmão, aquele irmão fervoroso, humilde, ele dá um recado para você, ou ele te dá um conselho. Não precisa nem ser naquela postura característica do pentecostal, esse que eu te digo, meu irmão. Não precisa. Mas daqui a pouco ele vai dizer para você coisas simples. Posso te dar um conselho? Também vem de Deus isso. Não faça. Não continue. Interrompa. E aí Deus está falando com você por meio de alguém, mas você ignora. Só que daí, o que acontece? Aí você mete a mão no bolso. 50 reais. Obrigado, amor. Aí você vê essa oncinha. Aí você olha para ela. E aí ela fala com você. Não investe no reino. Não abençoa o seu irmão. Gasta com coisas fúteis. Torra com aquilo que não permanece, com aquilo que é passageiro. Pegue esse dinheiro e invista em qualquer coisa. E aí você ouve isso e obedece. E aí a gente começa a perceber que o nosso coração, sim, como diz Jeremias, é um coração enganoso e é uma doença. E essa doença não tem cura. Por isso que nós precisamos morrer todos os dias para que o Espírito prevaleça. E Deus, como um Pai amoroso, Ele, a despeito da forma como você administra a sua crença, Ele não vai deixar de cumprir a sua vontade.
porque é o que o texto diz. E você precisa crer nisso. Zacarias, mesmo que você não acredite, a palavra de Deus vai se cumprir. Porém, você terá consequência. Deus é justo. E eu quero que você leia essa frase. Se você duvidar da voz de Deus, você vai acreditar em qualquer outra voz. Não tem meio termo. Não tem em cima do muro. Talvez você ache que está em cima do muro, mas não, você já está do outro lado. É simples. Se você não acredita na voz de Deus, você vai acreditar em qualquer outra voz. E aí, o resultado, ele é muito triste. Mas a gente continua olhando para a palavra de Deus, e a gente vai perceber que João nasce. Após o nascimento do bebê, os parentes de Zacarias, de Isabel, começam a dizer, não, vamos dar um outro nome, escolhe um nome de algum familiar. E aí Isabel fala, eu quero botar o nome de João. Não, mas põe o nome do seu marido, Zacarias. Ela, não, eu quero colocar o nome de João. A 7ª lição nossa, é essa verdade aqui. Deus testifica quando fala. Ele não apenas fala, mas ele fala de novo. E aí o texto vai estar dizendo o seguinte, quando o menino estava com 8 dias, vieram circuncidá-lo e queriam lhe dar o nome do seu pai, Zacarias. Mas a sua mãe disse, não, o nome dele vai ser João. Então disseram, mas você não tem nenhum parente com esse nome. Aí fizeram sinais ao pai, perguntando que nome ele queria pôr no seu filho. E aí, no final da história, todo mundo já sabe que colocaram o nome de João, João Batista. Fazia muitos milagres. Grande homem. Eu fico olhando para essa história, que o interessante desse texto é que quando você lê na ordem, você vai imaginar que Isabel dá o nome de João e Zacarias confirma, certo? Mas a revelação foi dada para quem? Zacarias, lá atrás. Lá atrás. E aqui eu fico imaginando Zacarias em silêncio, não posso falar. Vão botar qualquer nome no meu filho. E eu vou ter que brigar por isso. O texto não fala nada a respeito. Eu fico imaginando que Zacarias, no momento do seu silêncio, talvez uns 7 meses, 6 meses, ele foi aprendendo com Deus, porque a gente fala demais, né? E quando a gente fala, a gente perde a grande oportunidade de ficar quieto. Aqui ele ganhou essa oportunidade, em silêncio. Deus foi ministrando. E Deus falou para Zacarias, o nome dele será João. O guri nasce, e aí vem a esposa com toda a convicção do planeta, o nome do meu filho será João. Pensa o coração de Zacarias. Eu fico imaginando ele chorando, agradecendo a Deus. Obrigado porque foi o Senhor. Não sei se o coração dele estava incrédulo ainda, mas aqui Deus deu mais um presente para Zacarias, porque poderia não ter acontecido esse episódio. E no final ele escreve bem grande, eu sou o pai, quem manda aqui sou eu, e o nome dele vai ser João. É assim que funciona para os maridos. Essa autoridade foi dada por Deus. Quem manda lá em casa sou eu, mas eu preciso ser guiado pelo Espírito. E aí no fim quem começa a mandar sabe quem é, né? Sou eu ainda, não é ela não. Não é minha esposa que manda ela não. Ela coopera para a minha liderança. E ele poderia ter feito isso, mas Deus deu mais um presente. Deus testificou no coração de Zacarias a sua vontade, aquilo que estava no coração do próprio Deus. E eu olho para a história, percebo Davi, o homem segundo o coração de Deus. Só que a gente olha para a palavra de Deus e aí Davi recebe uma promessa, você vai ser rei. Tá bom. O último dos moicanos aqui, ninguém lembrou de mim, eu estou ali catando cocô de vaca. Você é rei. Deus manda profeta dizer para ele que ele seria um rei. Deus manda o rei Saul dizer para ele que ele seria o rei. E Deus manda o povo de Deus dizer para ele que ele seria o rei. Quem conhece a história sabe que ele passou um perrengue. Caverna de Adulão, com os devedores, os rejeitados,
os endividados, os procrastinadores. Ele recebeu o pior dos piores e a partir dali formou o seu exército. E Deus testificou para Davi. Eu acredito que Deus esteja fazendo isso com você. Mas eu queria ter a certeza de que você está acreditando nessa palavra. E aí eu me lembro de uma história minha, já estamos terminando, aonde Deus me chama para o ministério. Eu já tinha entendido isso numa programação no Colégio Batista. Entreguei minha vida para Deus, não vida eterna, porque isso já tinha acontecido, mas a minha vida terrena. São duas coisas diferentes. Minha vida é tua, faz o que você quiser. E aí, de repente, o Tércio me encontra, trabalhando no Colégio Batista, e me vê fazendo algumas funções, e aí ele me chama no canto, Tércio, nosso pastor, e ele fala, cara, tu já tem igreja? E eu era arrogante, não pensa num cara arrogante. Eu olhava para ele, claro que eu tenho. A pergunta é essa. Ele, não, e humilde, Tércio, me ganhou na humildade. Eu queria ter uma conversa contigo. Eu falei, desculpa, mano, eu trabalho o dia inteiro, estudo a noite toda, não sei se eu vou ter tempo. Ele, não, mas pensa no Tércio, comigo, em 2006. Mas eu gostaria muito de almoçar com você. Eu parecia o presidente da República, eu acho. Eu falei, tá, eu te ligo. Vou ver se eu encontro o horário na minha agenda. Gente, foi bem assim. E aí eu liguei para ele, cara, estou saindo para almoçar, só tem 1 hora, tudo bem? Tudo bem. Ele não saiu do Batista, ele ficou das 7h30 até meio-dia me esperando. Fomos comer uma pizza na Cristóvão, ficamos umas 2h30, fez várias perguntas. No final não tinha mais ninguém na pizzaria e o Tercião, quem já saiu com ele sabe que ele gosta de orar publicamente, né? Aquela vergonha total ali no meio do povo. Aí só tinha eu e ele me deu a mão. Eu falei, e eu na minha cabeça, né? Eu falei, mas esse cara não vive no mundo que eu vivo. Os caras vão me ver de mão dada com ele, vão pensar o quê? Eu não conseguia orar, orava assim, de olho aberto. E aí os funcionários esperando a gente ir embora, porque eles queriam ir embora, né? E a gente não saía nunca. E os funcionários tudo na porta, assim, né? Sabe, né? Assim, pareciam uns operários. Apontavam. E aí, não vai embora? Bem assim. Quando ele me deu a mão, a gente começou a orar. Olha que vai beijar, hein? Começaram. Cara, o Tércio não ouviu nada disso. Pensa. Falei, Deus, eu quero chegar nesse ponto. Porque eu ouvi tudo, eu não ouvi nenhuma oração que ele fez. Eu só ouvi a zoação dos caras da pizzaria. E ali, ele me fez um convite. Cara, você não quer ser pastor da minha igreja? Falei, como assim? Não, eu entendo de Deus que nós precisamos começar um ministério lá de jovens e adolescentes. Eu queria te convidar. Aí eu falei para ele, eu falei assim, olha só, eu não gosto da Monte Serrat. Cara, uma coisa que Deus me deu foi isso. Ele está lapidando isso em mim. Muito. Na época não tinha nenhum pudor. Eu falei, cara, desculpa, eu não gosto da Monte Serrat. Eu ouço muito mal. Talvez você já ouviu mal da Monte Serrat também, né? Ou não sei. Mas eu ouvia muito, assim, pensa. A minha intenção não é ir para lá. Eu não tenho nenhuma expectativa, eu não oro por isso. Fui muito sincero com ele. Mas aí eu falei para ele assim, mas um compromisso eu fiz com Deus. Tudo na minha vida eu vou colocar diante dele. Se ele der ok, eu vou. Eu preciso só de 15 dias. Pensa. Arrogância total. Assim, no meu vocabulário, no meu coração, ninguém entendia isso em mim, né? Minha esposa está me ajudando a forjar isso cada vez mais. Só que eu estava com uma oração tão sincera diante de Deus, e o Tércio viu isso. Cara, é esse homem que eu quero na minha igreja. Falei, fechou. 15 dias eu vou te responder, sim ou não. E aí dentro desse cenário, né? Onde Deus testifica. Ele me fez um convite. Fui para a palavra. Deus falou que era Monte Serrat. Eu falei, eu estou viajando, acho que o Tércio mexeu na minha cabeça, esse negócio de amor, né, de transparência. Acho que ele fez um negócio aqui dentro. Eu falei, Deus, eu preciso que você me diga algo. O meu ministério era em Torres, então eu morava em Porto Alegre, saía daqui 5 horas da manhã de domingo, exercia meu ministério lá, domingo de manhã, domingo à noite, e voltava às 4 da manhã de segunda, para poder
pegar um trabalho no Batista às 6:30 da manhã, todo dia. E naquele dia eu estava muito cansado, estava mesmo, esgotado, porque eu trabalhava no Batista, eu trabalhava no escritório de arquitetura na Cristóvão, e alguns finais de semana eu dava aula de bateria para ganhar um cascalho, né? Os meus alunos, formei muitas pessoas, eu não sei se continuo. E eu falei para o meu pai, desculpa, eu estou muito cansado, não quero ir. Ah, que tu é preguiçoso mesmo, vagabundo. Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa, velho? Agora que eu não vou mesmo. E pum, desliguei na cara do meu pai, na cara dele. Cara, fiquei muito bravo. Tá louco, eu tô dando minha vida lá, aquela coisa de guri, né? Tô dando a minha vida, não tem reconhecimento. E eu fiquei em casa. Passou aquela raiva no outro dia, não fui igreja nenhuma, fiquei no alojamento. Quem conhece o alojamento sabe que é um quartinho. Fiquei no meu quarto lá, sábado, domingo, orando, porque eu tinha me comprometido em responder em 15 dias, né? Isso é uma coisa muito legal, você dá um objetivo com prazo e você se força a cumprir ele. Aí na segunda-feira eu falei assim, eu não vou ligar para o meu pai, porque quem tem que ligar é ele que é pai, né? Ele é mais velho, ele tem que dar o braço, ele tem que me ensinar a ser humilde, ele tem que me ensinar, né, a depender de Deus. Isso era o meu coração. Aí meu pai me liga. Eu olhei assim, tá, entendi, o que o senhor quer? Eu nem estava bravo, mas quando ele me ligou, voltou a brabeza, né? O que o senhor quer? E aí ele falou, eu só quero te dizer que eu te libero para você viver os planos de Deus. O cenário foi o mesmo ali, o anjo não precisou dizer que a oração de Zacarias era por um filho. Zacarias já entendeu. Na hora que meu pai falou, comecei a chorar. Nicole, pensa, eu estou aqui, virei o telefone assim, ó, chorando. Eu não estou entendendo, pai, o que o senhor está falando. Não, eu quero dizer que Deus pediu para eu te abençoar no seu ministério. Cara, pensa uma choradeira. Porque Deus falou comigo. Deus testificou a sua vontade sobre a minha vida. Eu falei, como assim, pai? O que o senhor está dizendo? Ele, não. Deus falou que é para eu te abençoar como pai e como teu pastor. E te liberar. A partir de hoje... tirar isso do ouvido, né? A partir de hoje, eu quero que você viva os planos de Deus. Obrigado, pai. Te amo demais. Que bom, me perdoe pela semana passada. Aquela coisa toda, né? Na mesma hora, desliguei. Veio uma raiva. Alguém ligou para o meu pai. Não, minto. O Tércio ligou para o meu pai pedindo permissãozinha para o Juninho ser pastor de jovem. Eu falei, não admito. Não vou mais. Foi bem assim, não vou mais. Liguei para o Tércio. Tércio, mano, olha só. Por que você foi ligar para o meu pai, cara? Para ficar pedindo permissão para eu ser pastor da tua igreja? Aí ele, de onde você tirou isso? O que você está falando? Eu falei, não, meu pai me ligou e dizendo que me liberava para o meu ministério. Ele falou, não, eu nem conheço teu pai. Nunca falei com ele. Ele sabia quem meu pai era, porque era pastor da convenção também. Não tenho nenhum telefone do teu pai. Talvez foi o reitor do seminário, porque em algum momento eu fui aí perguntando se tinha algum seminarista bom, que ele pudesse me indicar e tal. Talvez ele contou isso para o teu pai. Fui para o seminário, chamei o pastor Eliseu, que era um amigo da família lá do Rio. Deus mandou ele para cá para ser reitor, hoje ele já está de volta no Rio. Eu falei, pastor, o senhor ligou para o meu pai e contou que o Tércio me fez um convite para ser pastor de jovem adolescente lá da Monte Serra? Sério? O pastor te convidou? Cara, glória a Deus, me deu aquele abraço. Eu não entendo. Eu estou aqui, né? Cara, tem alguma coisa estranha. Eu disse, não, pastor, não falou nada com meu pai. Não falei. De repente, talvez, alguém ouviu no corredor um relacionamento do Tércio, aí citou um nome de um pastor. Liguei para esse pastor, o senhor contou para o meu pai? Contar o quê, Júnior? Que nada, enfim, ninguém contou para ele. Porque eu estava relutando para vir para cá. Liguei de novo para o meu pai. Falei, pai, eu preciso dizer como é que o senhor sabe de tudo isso. Aí ele foi muito claro. Falei assim, eu tive um tempo com Deus essa semana
E meu pai é minha referência de homem de fé nessa terra. Homem de fé. Meu pai é muito íntegro, muito correto, passa fome, mas ele não prejudica ninguém. Ele falou, eu tive um tempo com Deus. E aí, enquanto eu estava orando, Deus me fala, o seu filho recebeu um convite da Monte Serra e você precisa ligar para ele, liberar para ele viver os meus planos. Cara, quando meu pai... Porque eu nunca tive aquela experiência. Eu nunca tive. Quando meu pai falou aquilo, chorei novamente, ele chorou do outro lado. E aí eu falei com Deus, a partir de hoje, eu quero viver nessa dimensão, eu quero ouvir o Senhor. De uma forma muito clara. E Deus confirmou a sua vontade sobre a minha vida. Eu queria concluir dizendo que Deus, ele tem uma grande expectativa com relação aos seus filhos. Eu quero que você creia nisso. E o prazer de Deus é ver os seus filhos andando, trilhando caminhos seguros de uma forma madura. Pisando em lugares firmes, não com medo, inseguro se vai dar certo, se não vai. E a partir dessas orientações, você terá toda a condição de estabelecer resoluções a partir da cruz. E eu queria fazer um desafio hoje aqui. Eu queria que você pudesse pegar esse papelzinho e uma caneta e talvez escrever as suas resoluções para esse ano. Eu sei que você tem. Mas eu queria que nesse tempo a gente vai estar cantando essa canção. Enquanto a gente canta, você possa escrever as suas resoluções para esse ano. E colocar os pés da cruz ali. Que você possa dar esses passos com muita fé, dizendo, Deus, essas são as minhas resoluções, mas eu preciso primeiro passar essas resoluções pela cruz de Jesus. E se essas resoluções vêm do Senhor, eu quero vivê-la intensamente.